Podemos continuar rapidinho, pessoal? Podemos, sim. Podemos. Pessoal, vocês me ouvem? Sim. Com um barulho ensurdecedor de parecer uma campainha, né? Tá no Não é fundo muito alto. mesmo. Não é muito alto, não. Mas tá baixinho. Tá? Então, eu vou falar até quanto o outro aparelho ali, ele acabou... então, assim, essa questão aí que a gente estava falando do César e Lombroso, entra dentro disso aí. Mas ligando a questão da criminologia, eu gostaria de falar para vocês, apesar de ela estar ligada ao direito, ela é uma ciência multidisciplinar. Por isso que lida com questões pessoal, social, etiológico, repressivo e clínico. Quando nós falamos repressivo, por que nós estamos falando que é repressivo? Porque mesmo dentro quando a gente cessa uma pessoa de liberdade, é necessário ali que a pessoa possa ter um processo de ressocialização ligado à criminologia. Então, assim, para quem tem conhecimento, por exemplo, do sistema penitenciário brasileiro, então o sistema penitenciário brasileiro ele tem ali, muitas vezes, atores que esta pessoa, quando estava em liberdade, não tinha, que é acesso à saúde, educação, tratamento médicos, psicológicos. Então, todos os direitos deste criminoso acaba sendo, quando o Estado faz esse processo de ressocializar, né, que cessa a pessoa de liberdade, a criminologia também acaba entrando para fazer os laudos criminológicos. Mas aí nós vamos só para desse entendimento. E aí a pessoa fala assim, e a vítima, Jair, onde que fica nessa história toda? A vítima é necessário estudar, e a criminologia, e aí que entra, muitas vezes, vários profissionais do direito, eles conseguem fazer uma progressão de pena, ou um aumento dessa pena, ou muito ligado às questões da criminologia, quando ele traz elementos onde a vítima
e a compreensão de como essa vítima sofreu esse atentado, e aí eu não estou falando só de homicídio, mas de todas as questões onde ali a vítima sofreu um atentado, seja de que forma, isso a criminologia pode auxiliar muito em que contexto que isso aconteceu. Porque muitas vezes as pessoas falam o seguinte, você teve o celular roubado, mas é porque você estava dando bobeira com ele no centro de Belo Horizonte. Mas aí a gente tem que compreender que a gente tem um direito de ir e vir, né? E quem que garante esse direito de ir e vir? Então, são questões aí que, com o conhecimento da ciência da criminologia, isso nos dá muito embasamento. Igual, por exemplo, eu tenho um amigo, assim, ele chama Tiago Lenoir, acho que ele até participou do caso Bruno. O Tiago Lenoir, hoje ele é um dos advogados, né, criminal mesmo, ele gosta mesmo dessa área criminal, e ele formou comigo lá na Cadepol, e hoje a maioria dos clientes dele, ele consegue ter... Gustavo, pode falar, Gustavo. Eu vou... Ah, tá. Você ia falar sobre esse som, Gustavo, também? Ah, tá. Só um minutinho. Pessoal, eu vou pedir para vocês, juro por Deus, só um pouco. Pessoal, eu vou pedir para vocês só porque realmente o outro aparelho que eu estava, ele está péssimo. E aí, esse aqui, eu estou com um probleminha no USB, que ele não para. Fica parecendo que está conectando e desconectando o tempo todo, vocês acreditam? Mas assim, professor, tá dando para ouvir direitinho, Ah, só tá no incomodando. Eu fundo mesmo. estava no outro aparelho, por isso estava dando aquele som, porque eu estava no outro aparelho, no outro local aqui. Só que aí ele acabou descarregando e eu não vi. Desculpa de verdade, pessoal. Mas é porque... Mas eu vou tentar ser o mais breve para que a gente possa... Ah, tá. Então falou, Gustavo. Eu vou voltar aqui, então. Então, assim, então a ótica da criminologia sobre crime incide aí sobre a população, a incidência aflitiva do fato e a persistência do espaço temporal do fato. Então, vamos entender um pouquinho dessa questão do crime. Eu acho que vocês são muito jovens, mas talvez nosso colega policial lembra. Vocês lembram E, gente, tudo que eu estou falando aqui não tem segredo de justiça, é questão pública, por isso que eu estou falando. Eu falo, não, tá, não existe nada, tudo foi relatado, enfim, tudo é público que eu estou falando, de conhecimento midiático, enfim. Mas vocês lembram daquele cara, daquele maníaco lá de Contagem, que mataram, isso deve ter mais ou menos uns 8 a 9 anos, ele é todo bonitão, assim, bonitão dentro dos estereótipos que as pessoas acham bonitão, né? Ele é um rapaz louro, que ele matou várias mulheres com vários rituais, assim, ele matava várias mulheres em série,
e a gente estava fazendo, não sei se vocês lembram o Maníaco de Contagem, foi conhecido como Maníaco de Contagem? Não? Eu não lembro muito, não, professor. Não, depois vocês... Também não. Não, mas talvez vocês deviam, que, né, quem tem 20, mas deve ter mais ou menos uns 8 a 9 anos. Ele está preso até hoje, mas é coisa assim, não tão recente, não, mas depois você pode verificar aí o Maníaco de Contagem. Eu estava fazendo nós estava fazendo um trabalho pesado e a gente estava... O que acontecia? Quase que de 15 em 15 dias, uma mulher aparecia morta. E, assim, nós costumamos falar que alguns crimes em série, as pessoas geralmente têm uma assinatura. Quando a gente fala assinatura, a pessoa, geralmente, ele deixa uma assinatura dele, né? Ele tem um modus operandi ali de cometer aquele crime. Neste caso, especificamente, só para a gente entender sobre o crime aqui, a incidência, a questão aflitiva ali do fato. Então, o que nós começamos a perceber? Que toda vez que ele cometia o crime, ele deixava as vítimas sempre numa posição muito fraternal. A questão parecia assim, que a vítima não tinha... Eu estou falando, verificando o fato, tá? Ficava parecendo que a vítima estava numa posição, parecia que estava dormindo, sabe? Assim, então, ele usava rituais onde a vítima não era aquela coisa chocante de você ver um corpo, mas o corpo sempre em posições quase que angelicais. E a gente começou a entender, falou, gente, as assinaturas dele é bem interessante, e ele quer ser, ele está fazendo o desafio. Aí eu estou pulando um pouco, porque geralmente esse tipo de crime, as pessoas fazem assinatura e eles têm uma vaidade muito grande. Então, assim, por exemplo, ele adora saber que a polícia está quebrando a cabeça, que o investigador está quebrando a cabeça, e ele se sente assim, nossa, principalmente quando sai muita matéria na televisão, às vezes a polícia está indo para a direita e ele está para a esquerda, e ele acha super graça. Estou falando este caso especificamente do Maníaco de Contagem. Quando a gente começou a achar algumas suspeitas, aí a gente começou a entender que todas as vítimas não... ele não roubava nada, às vezes a pessoa tinha dinheiro na bolsa, ele não levava, mas nas 4 últimas vítimas, nós percebemos que ele levou o celular. O celular não estava com as vítimas, né? E as vítimas não tinham sinais muito agressivos e tal. E o último que ele matou foi ali no anel rodoviário, perto da mata do FMG, ele deixou o carro, ele matou e deixou... A mulher estava com o bebê atrás, e ele colocou o bebê no colo dela, Deus chegou a dar mamadeira, parará, parará, então a criança estava amamentada, estava dormindo com a mãe morta no carro. Aí a gente falou, olha, ele está cada vez mais, e ele está dando agora indícios que vai sofisticar mais ainda, porque ele poderia ter matado a criança também, mas a criança não é interesse, então ele está provocando a gente. Está provocando, no caso, as pessoas que estão envolvidas. Aí foi feita uma investigação sigilosa, tal, tal, tal. Aí a gente fez algumas quebras de sigilo telefônico e descobriu e conseguiu rastrear, com uma tecnologia até israelense na época, mesmo o telefone desligado, conseguiu rastrear e achou ele lá em Contagem. E aí a gente tinha de ter muita certeza, então achamos 2 números que foram rastreados, mesmo desligado, e aí falou, bem, a gente não entende bem quem é já. E aí, como a gente foi verificando matérias, em 2 matérias que passou na Globo, vocês acreditam que ele estava lá como curioso, vendo a polícia fazendo todo o trabalho e ele lá se passando por um curioso. Quando a gente começou a verificar algumas cenas, nós vimos, então, olha para você ver, em 2 momentos, ele estava com aquela cara mais boazinha do mundo e tal. Aí os policiais foram na casa dele, a mulher chegou, aí ficou esperando ele em casa, então assim que ele chegou, aí foi decretada a prisão, a mulher estava usando um dos celulares da vítima, a mulher não conseguia acreditar, porque é um cara assim, em casa, super pai de família, super bonzinho, super, quer dizer, em casa, socialmente, ele tinha uma vida extremamente pacata, trabalhador, barará, barará, mas cometia estes crimes. E aí, quando a gente foi fazer alguns estudos com ele e tal, ele usa uma bolsa de colostomia, então ele tinha todo o problema aí de aceitação, teve problema de
com mulheres, então ele tinha um perfil específico de mulheres, muito parecido com as mulheres que rejeitavam ele quando novo. Então é um enredo de dar para fazer um filme. Mas, no caso dele, a gente precisou muito da ajuda de psiquiatras florenses, né, da psiquiatria florense, porque os dados, o quebra-cabeça que ele fazia, era um quebra-cabeça de deixar qualquer investigador muito... Apesar dele ter assinatura, ele, geograficamente, ele não tinha assim, é na rua, é no mato. Ele embaralhava. Então, ele conhecia muito também de estudo criminal, então meio que ele fazia tudo aquilo que ele acreditava que a polícia iria atrás. Então, assim, quando ele foi preso, não teve resistência nenhuma, ele não trocou uma palavra com a mulher dele não conseguia acreditar que ele era excelente pai de família. Hoje ele é uma das pessoas que mais na cadeia, super de boa, super tranquilo, super não tem problema nenhum com ele, recebe várias cartas. E aí vem, esse cara, quando você vai fazer todas as análises socioeducativa, tem bom comportamento, já pode sair, vai ser devolvido para a sociedade. Agora a pergunta fala, vocês acham que ele vai parar de fazer isso? Nossa, eu tô lendo o caso aqui dele. Meu Deus, acho que não. Aí vai depender muito, né? Aí é que novamente entra para fazer, que aí nós temos um caso emblemático no Brasil, que é aquele caso do bandido da luz vermelha, que ele não era recomendado, ele ficou durante um bom tempo. A gente sabe que no Brasil as pessoas ficam 35 anos preso e pode depois ir, ou durante o período, ir para um sanatório psiquiátrico. Mas se ele responde a um processo um processo de ressocialização, por exemplo, dificilmente a justiça consegue colocar essa pessoa dentro de um manicômio, por exemplo. Aí vai precisar de uma ajuda de um psiquiatra forense, de psicólogo jurídico, para poder provar que essa pessoa não tem condição. Mas aí, muitas vezes, o próprio direito não sabe dessa ciência da criminologia, e até eu falei para o Gustavo, Gustavo, a gente precisa colocar a criminologia no curso como matéria optativa, porque é uma especialização, a criminologia é uma especialização. Quando você vai fazer uma especialização, né, um MBA, ser criminólogo, você vê lá que assim, metade da sala do direito, metade da sala é psiquiatra e outra parte aí é da segurança pública. Então, há um interesse muito grande. Então, acho que quanto mais... E aí, essa nosso lado, a criminologia, da gente entender um pouquinho os fenômenos sociais e aí entender um pouco do crime, isso é uma coisa que eu acho que o advogado ele tem que ter acesso para que ele entenda que a lei existe fria ali, mas existe elementos que compreendam o processo social do crime, né? E aí, nessa questão do crime, esse fato que aconteceu com esse maníaco de Contagem é exclusivamente dele. Eu não posso falar que todo maníaco tem o mesmo modo operante, tem os mesmos comportamentos desse. Eu preciso entender a individualidade desse crime. E muitas vezes os argumentos de um profissional do direito é muito um comportamento repetitivo, de pena, de coerção, sem literalmente poder construir ali um processo de ressocialização. E eu vou mais longe ainda. Quando você pega um bom advogado, igual eu estava falando com vocês lá do Thiago Lenoir, que hoje ganha bastante dinheiro no direito penal, né? Porque muitas vezes, quando o Estado vai falar o seguinte, olha, ele vai ficar preso, ele vai e pede antecipadamente como vai ser o processo de ressocialização dele. E se o Estado não te mostrar o processo de ressocialização, ele consegue provar que o Estado também não está preparado para ficar com esse preso. Porque dentro do que a gente entende, quando o Estado pega um indivíduo para poder fazer a ressocialização, ele se dispõe a dar tudo aquilo que a Constituição fala que um cidadão precisa. Então, ele vai ser ressocializado. E aí, pessoal, você fala assim, nossa, já eu estou falando uma coisa utópica. E aí a gente não pode confundir como as pessoas veem um sistema
como nós, no senso comum, vemos um sistema e como esse sistema efetivamente tem que ser regido. A minha opinião sobre o sistema penitenciário brasileiro em nada vai interessar, desde que existe leis específicas, né? A lei de execução penal. Então, existe a lei de execução penal, que tem que ser cumprida, e muitas vezes a minha crítica se ressocializa ou deixa de ressocializar, aí é uma outra pegada, porque aí a gente volta para o direito pesadão mesmo. Só que se o Estado fala que vai prender alguém, ele tem que te provar individualmente como que ele vai ressocializar essa pessoa. E nisso aí, muitos advogados penais, aí, muitos profissionais do direito, eles têm conseguido tirar muitas pessoas, porque eles acreditam que a pessoa fora de lá, ele vai estar muito bem melhor assistido do que estar no ambiente onde ele vai estar com a sua liberdade cerceada e onde ele não tem os direitos mínimos disponíveis. E aí, assim, eu sei que tem toda a outra parte da vítima que utiliza também e pode utilizar a criminologia, mas a gente tem esse histórico de que muitas vezes o olhar para o criminoso ele é mais efetivo do que o olhar para a vítima, né? Muitas vezes a gente sabe que na prática isso acontece. Então, muitas vezes uma pessoa mata, e aí agora a minha fala não é de julgamento moral, tá? É de um exemplificando o contexto. Muitas vezes a pessoa chega ali, mata um pai de família que poderia estar criando 2, 3 filhos, essa pessoa pega X anos de prisão, volta e ela tem a oportunidade de reconstruir aquela pessoa que perdeu a vida, às vezes, por um relógio, uma casa, não vai ter mais. E muitas vezes encerra por ali. A punição dessa pessoa, ela entra no processo ainda de, na prática, voltar uma pessoa melhor para a sociedade. E esse compromisso com essa família, as nossas leis, a nossa dívida social, e aí é uma crítica agora pessoal, eu acho que falha, porque muitas vezes o olhar vai para o criminoso, e a vítima, muitas vezes, fica desamparada. Mas aí é cenas do que a gente espera do direito do próximo futuro aí. Então, sobre o crime, estava tão bonzinho, né? Para que eu fui mexer aqui, meu Deus? Sobre o crime, então, a criminologia tem esse olhar da população, do fato, do espaço temporal do fato, ou seja, nós, a criminologia, conseguimos entender, por exemplo, que quando está fazendo frio, quando está fazendo chuva, por exemplo, o tempo temporal, o espaço temporal mesmo, e talvez nosso colega tenha muito mais embasamento para poder falar isso, por exemplo, no calor a criminalidade aumenta muito mais do que no frio, do que na chuva. Por exemplo, pela manhã tem alguns determinados tipos de crime do que à noite. Por exemplo, se você chega no IML quinta-feira depois das 15 horas, o número de corpo é enorme. Então, os números de homicídio, por exemplo, em Belo Horizonte, região metropolitana, quinta, sexta, sábado e domingo é muito alto. Então, existe um fenômeno temporal aí, existe uma questão que explica por que quinta-feira, por exemplo, o homicídio é muito maior. Dentro desse homicídio, há uma faixa aí, por exemplo, na quinta e na sexta e no sábado, uma turma de 18 a 24 anos. Então, essa persistência de espaço temporal do fato também Ou quanto tempo tem que essa pessoa executou este crime? Ou quanto tempo durou esse... Então, é feito toda uma base aí, e há um consenso aí sobre a etiologia e sobre a técnica de intervenção que é utilizado sobre o crime. Então, que técnica que foi utilizada? Então, aí a gente já vai lá conversar com o pessoal que faz desde uma análise técnica de investigação, há uma análise de autópsia, para poder compreender, porque muitas vezes um crime... e aí existe dentro da criminologia, o próprio pessoal do direito que fala que o local do crime fala muito,
por isso que muitas vezes é proibido as pessoas mexerem. Ou quando aquele lugar é manipulado, existem técnicas para entender que aquele local foi manipulado. Então, por isso que existe aí o trabalho aí de intervenção, o consenso de que essa intervenção deve ser feita, e por isso que essas técnicas devem ser avaliadas perfeitamente aí para compreender o crime, como que esse crime aconteceu, de todas as formas aí. Pessoal, já deu? Tem ninguém aí, não? Estou aqui, professor. Aí? Ó, então, mesmo só para que a gente pode continuar, tá, joia? Só porque eu achei que não tinha ninguém ainda aí mais não. Então, o objeto aí da criminologia é o delito, né? O delinquente, a vítima e o controle social. Então, o controle social, nós estamos vendo aí novamente ele acontecendo, né? A sociologia fala muito dessa questão do controle social. Então, o foco da criminologia é, como eu falei para você, o crime, que aí entra o contexto do controle social, o delito. Então, o delito aí tem a conduta antissocial, as causas que geraram esse delito, o tratamento que é dado à pessoa delinquente e as falhas aí na profilaxia preventiva. Então, assim, o crime aconteceu por falta de. Então, existe uma falha aí preventiva. Então, o delito só aconteceu porque existiu a ausência de algo, ou existiu uma facilitação algo. Então, existe aí o tratamento dado a esse delinquente. Que tipo de tratamento deve ser dado ao delito, né? E aí, talvez aqui o tratamento dado ao delinquente, talvez o personagem principal aí, de como vai ser feito esse tratamento, vai no que vocês vão defender ou acusar. Então, esse tratamento que vai ser dado vem muito de como vocês vão defender ou acusar esse delinquente que cometeu esse delito, né? E as causas que gerou esse delito. Que causas que geralmente... então, a gente vai precisar ouvir esse delito, essa pessoa que cometeu esse delito, para compreender essas causas geradoras. Um delito, ele acontece por uma causa específica. Por exemplo, quando eu estava no socioeducativo, muitos meninos, no caso eu trabalhei no masculino, muitos meninos que estavam lá, eles chegavam com roupas de marca Armani, Lacoste, porque eles falavam o seguinte, eu só consigo entrar ou conseguir namorar ou existir se eu tiver usando determinadas roupas. Então, a causa geradora desses... E aí eu estou falando de uma pessoa que comete delito numa faixa adolescente, que ainda está no processo de formação. Aí a pessoa fala assim, está no processo de formação, mas mata. Aí vocês lembram que no início da aula eu falei que tem crianças de 12 anos, aí a gente precisa entender esse contexto. O que a gente precisa compreender é, não justifica, mas um adolescente de 16 anos que mata, ele cometeu um crime, deve ser punido, o crime é gravíssimo. Mas cognitivamente, em formação, ele continua sendo um adolescente de 16 anos, que é uma coisa extremamente perigosa. Porque, apesar dele ter 16 anos, ele cometeu algo que é tão pesado quanto uma pessoa de 20, 25. Só que aí a lei fala que essa conduta antissocial dele, por exemplo, desse delito aconteceu por ele ser um adolescente que aí, quando você vai no juizado de menores, por exemplo, você vê, e aí não é uma crítica, por favor, gente, até porque a aula está sendo gravada, eu não vou emitir minha opinião pessoal, aqui. Mas, por exemplo, você vê muito, quando você vai no juizado de menor, fala, olha, esse adolescente, ele não cometeu um crime. Então, adolescente não comete um crime. Ele comete um ato infracional. Então, esse ato infracional pode ser um biscoito que ele pega na venda como um assassinato. A justiça entende que é um ato infracional. Só que, aí, quando a gente vai trabalhar o processo da criminologia, a gente volta. É um ato infracional
mas que, na prática, trouxe consequências para quem sofreu esse crime, tanto quanto. Então, esse olhar, por exemplo, para o adolescente, autor de ato infracional, tecnicamente é assim que se fala, adolescente autor de ato infracional. Inclusive, se qualquer agente socioeducativo, qualquer profissional, chamar um adolescente desse, quando ele está socializando, se chamar de bandido, essa pessoa pode sofrer sanções pesadas, porque ele não é considerado bandido. Ele é um autor de ato infracional. Então, ele tem que ser tratado como um adolescente de 16 anos, que está em formação e deve ser respeitado, até porque ele ainda está à luz da Estatuto da Criança e do Adolescente, então ele não é considerado uma pessoa que vai ser tratado na lei de execução, na lei de execução penal, mas assim vai ser tratado, não vai ser tratado na lei, por exemplo, mas vai ser tratado dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Do autor de ato infracional, que ele não pode, geralmente, um adolescente, quando fica aí, independente do crime, ele fica de 2 a 8 meses, né, no preso, ele fica no processo de ressocialização. Então, essa conduta antissocial dele, no delito, tem que compreender. O crime aconteceu, que vai desde um adolescente de 12 a 16 anos, de 12 a 18 anos, ou de 18 a 99 anos. O olhar da criminologia e da lei, aí é totalmente diferente quando se verifica essas questões. Então, é um processo extremamente polêmico, e as pessoas, polêmico no sentido, assim, dessa compreensão de senso comum, de Estatuto da Criança e Adolescente, que, na minha opinião, aí a minha opinião é extremamente ultrapassado, na minha opinião, combina demais para países de primeiro mundo, mas a realidade brasileira é completamente diferente, extremamente ultrapassado, tem que ser revisado, enfim, mas dentro de uma realidade brasileira. Não dá para pegar um Estatuto de Criança e Adolescente europeu e trazer para cá. Até porque os atos, cada vez mais, de adolescente, aí eu estou falando de estudos, estão ficando cada vez mais violentos e ainda é comparado como ato infracional. A questão da pena, né, do tratamento dado a esse delinquente, eu concordo que deve ser avaliado todas as questões de formações, mas é necessário fazer algo, porque quando a gente vai falar de uma questão social, por isso que existe uma fila de adolescentes que bandidos, né, que coloca essas pessoas como soldados do crime, que são conhecidos como soldados do crime, porque sabe que quando eu peço eles para executarem, eles terão uma pena muito mais branda e terão uma vida útil. Então, assim, se a gente pudesse aprofundar e se né, eu tivesse condições de mostrar para vocês alguns laudos aqui, um adolescente desse, ele sabe que ele não vai chegar aos 25 anos. É chocante quando um adolescente fala para você que ele tem que ter uma vida louca porque ele não vai chegar aos 25 anos. Ou ele vai estar morto ou vai estar na cadeira de roda. Então, é um fim já programado. Então, uma legião de soldados intermináveis. E aí a gente começa a voltar naquela questão. Ah, então vamos diminuir a lei da menoridade, né? Então, uma pessoa de 16 anos já pode... Gente, isso não muda absolutamente nada, porque daqui a pouco vai ser menino de 8, 9, 10. A gente precisa entender esse fenômeno quando vai acontecer, e o processo de como há essa penalidade. Porque você coloca o maior de idade de 16, aí você vai cair. Daqui a pouco o menino de 10, 11, 12, pega o lugar dessa turma. Então, é um contexto social que a criminologia também estuda, que precisa ser discutido. Só que, como é multidisciplinar, aí tem o pessoal do direito que vem com os argumentos, vem o pessoal do serviço social que vem com outros argumentos, vem a própria questão médica que traz outros argumentos, a questão da psicologia. Então, é um emaranhado de possibilidades para poder discutir o crime, o criminoso e a vítima. Alguma pergunta? Por aqui nenhuma pergunta não, tá tudo Ainda tranquilo. tranquilo. Pessoal, o que que acontece? Eu vou interromper e vou falar aqui para vocês o seguinte, eu vou deixar uma VA para vocês, e aí eu vou pedir para que vocês façam um estudo biográfico do César e Lombroso, e é um estudo biográfico, aí eu vou pedir de verdade, que não é para poder falar o que você acha ou não, mas é para você fazer um estudo da vida
e os principais estudos do César e Lombroso. Eu vou deixar tudo anotadinho, bonitinho lá para não ter problema. Eu vou fazer um vídeo também, essa aula eu vou deixar gravada lá, e também vou fazer um vídeo explicando como vai ser feita, e aí é só para fazer um estudo da linha do tempo, do início, os principais estudos de César e Lombroso, e para que a gente possa compreender como que se estruturou essa questão da criminologia, e ele é um dos autores, não da criminologia, mas é um dos autores que a gente pesquisa muito para compreender os aspectos sociais aí do crime e da criminalidade. E é isso. Aí eu vou deixar ela anotada, aí a gente vai para 3, e semana que vem vocês fazem a 4ª VA, e a gente encerra as VAs, e na semana seguinte vocês já fazem prova, né? Então a gente tem uma agenda cheia. Eu vou deixar para vocês fazerem de hoje, de amanhã até a próxima 4ª. Na 4ª tem uma outra VA, que é a última. Ok? Ok, entendido. Matheus, Gustavo, Cecília, Fabiano, obrigado pela presença. Forte abraço, e qualquer coisa que vocês queiram chamar, pode ficar à vontade. Abraço, boa noite, professor. Abraço. Boa noite. Boa noite.